안녕하세요, 여러분! Esse é o terceiro vídeo sobre Hangul, o alfabeto coreano. No vídeo anterior, nós vimos as vogais e as consoantes básicas. E agora, nós vamos treinar um pouquinho a escrita, vamos ver também, vamos formar algumas sílabas e também vamos escrever algumas palavrinhas. Então, vamos relembrar algumas consoantes e algumas vogais aqui. Olha, vamos começar com a vogal A. Então, aqui a gente já vai trabalhar a ordem de escrita, tá? Então, deixa eu pegar essa canetinha, deixa eu colocar ela mais grossa, que daí fica melhor para escrever. Então, a gente vai escrever a vogal A. É muito simples. A gente vai escrever de cima para baixo um traço e depois da esquerda para a direita. Vocês não podem esquecer da ordem dos traços em coreano. Então, a gente não pode fazer assim, ó. Não, tem que seguir a ordem correta dos traços. Vogal A. Próxima é a vogal O. Então, a gente vai escrever assim, ó. Primeiro faz o tracinho menor de cima para baixo e depois o maior da esquerda para a direita. Essa é a vogal O. A próxima é a vogal U, que é só um tracinho, e aí a gente tem que vir da esquerda para a direita. Eu não posso vir da direita para a esquerda. Vai estar errado, tá? A vogal I também é bem simples, é só um risco de cima para baixo, sempre de cima para baixo. Agora vamos ver três consoantes também. Ó, a ordem de escrita dessa aqui, ó, é um traço só, a gente vem da esquerda para a direita, faz a curvinha e desce. É a vogal não, é a consoante K. Próxima é o N, então é a mesma coisa, só que inverte ali, né? Então a gente desce, faz a curvinha e vai para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, na verdade vai para a direita. Isso. Então todas essas aqui é mais intuitivo, né? Essa daqui já não é tanto, é o T, né? Que é o T ou D. A gente vai fazer um traço da esquerda para a direita, a gente vai voltar para o início, vai descer e fazer a curvinha. Então é desta maneira aqui, ó. A gente não pode vir e fazer isso aqui, ó. Para ficar bonitinho tem que ser nesta ordem aqui. Então já treinamos aqui, vocês também peguem o caderninho aí de vocês e vão treinar. Agora vamos praticar com algumas sílabas já, olha só. Então vamos lá, vamos escrever o K. Perceberam que o K ficou mais curvadinho? Lá a gente está escrevendo o K reto, mas quando a gente tem uma vogal em pezinha, ele fica mais curvadinho, é a vogal A. Então ficou K. Aqui, ó, ele fica mais reto, porque a vogal é deitada, ficou Ko. Aqui, ó, o K ficou compridinho, né? Porque a vogal U não ocupa tanto espaço. Então, K. K e a vogal U. Agora o K e o I, né? O I é em pé, então faz ele ficar curvadinho, parece, ó, dessa forma. Então, K, Ko, K, Ki. Próximo vai ser o N, né? O N com a vogal A também, na. O N com a vogal O, no. Com a vogal U, N. E com I, ni. Próximo é o T. Com a vogal A vai ficar tá. Com a vogal O, to. Com a vogal U, t. Com a vogal I, ti. E aí tudo novamente, né? Ka, ko, ku, ki, na, no, n, ni, ta, to, to. Não. Ta, to, t, ti. Ok? Vamos praticar mais um pouquinho, ó. Vamos escrever agora as mesmas vogais, mas agora com outras consoantes, para a gente formar sílabas agora com essas consoantes, mas a vogal vamos manter as mesmas. Então, a gente vai só treinar a escrita das consoantes agora, ó. Então, é o R de arara, né? Ou o L. A gente escreve desta maneira, ó. Faço aqui um risco da esquerda para a direita, faço a curvinha, depois eu volto aqui e fecho depois. Então, é como se eu fosse fazer um K, daí um risco. E um N, só que daí tudo grudadinho. Desta maneira aqui, viu? Ó, um K, um risco, um N. Não posso fazer isso aqui, ó. Não. Fica feio, né? Próximo é o quadradinho. O quadradinho não é simplesmente um quadrado. Não. Um risco de cima para baixo. Venho aqui, faço a curva e fecho. Esse é o M de mãe. Tá? A minha letra não tá das melhores, mas eu tô me esforçando aqui. Vamos lá. No caderno fica melhor. Agora o P de pato, né? Ou B de bola, depende. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Não posso fazer isso aqui, se bem que os coreanos fazem.
mas a gente vai seguir a ordem correta dos traços, né? Por enquanto, pelo menos. Agora vamos praticar então com as mesmas vogais, mas agora com essas consoantes que a gente viu agora. Vamos praticar a escrita, vamos observar como é que fica dentro da sílaba, né? A posição da consoante, a posição da vogal. E eu tô errando totalmente a linha, né? Mas você acerta aí, ó. Vamos tentar, tá? Vou me esforçar um pouquinho mais, peraí. Então, ra, ro, ru, ri, né? Agora, ma, mo, mu, mi. Depois é o P, ou B de bola, né? Pá, po, pu, pi. Observem bem a ordem de escrita, observem bem a posição da vogal da consoante, ó. Ra, o R é esquerda, a vogal direita. R é consoante e A é a vogal. Ro, o R fica em cima e a vogal fica embaixo, porque a vogal é deitadinha, ela é horizontal. Antes era a vogal vertical. Ra, ro, ru, ri, ma, mo, mu, mi, pa, po, pu, pi. Ok? Agora nós temos com a vogal O, agora é novidade, né? Vamos lá. O, vamos relembrar o O. Então é parecido com o A, né? O A é assim, o O é assim. Aí a gente começa escrevendo o tracinho menor primeiro, porque é da esquerda para a direita a ordem, né? Então a gente precisa começar da esquerda para a direita. E a vogal U é parecida com a vogal O, né? Mas a vogal U, ela é o risquinho para baixo, né? Então parece um T, mas é o U. E agora vamos pegar aquelas consoantes que a gente estava treinando e colocar junto com essas vogais também. Então vai ficar có, nó, tó, ró, mó, bó. E agora com a vogal O. Co, no. Olhem a ordem de escrita. Do, ro, mo, bo. Né? Então tá. Vamos lá. Próxima. Agora nós temos com todas elas juntas, né? Ka, ko, ko, ku, ku, ki. Na, no, nu, ni. Ta, to, tu, ti. Ra, ro, ru, ri. Ma, mo, mu, mi. Pa, po, pu, pi. Então, para treinar bastante também, treinem a escrita dessas aqui também. Eu não vou escrever, que a gente já treinou, mas vocês aí façam no caderno de vocês também, anotem e treinem bastante para vocês lembrarem da ordem dos traços, quem é vogal, quem é consoante, e observem. Sempre a primeira é a consoante e a segunda é a vogal. Se é da esquerda para a direita, quem está à esquerda é a consoante, quem está à direita é a vogal. Se é de cima para baixo, quem está em cima é a consoante, quem está embaixo é a vogal. Observem bem aí. Vamos formar algumas palavrinhas agora. Então, nós temos a palavra país. A gente vai formar com duas sílabas. Uma é o N de navio e o A. E o outro é aquele R de arara, porque ele está entre duas vogais, que é o A também. Então, ó, vamos escrever aqui fora, ó. Na, ra. Então, vamos escrevendo, né? N-A-R-A. Nara. País. A próxima também começa com na, N-A. Mas depois ela tem o M-U, mu. Namu é árvore. Namu. Ó, namu. E a minha letrinha tá bem feinha, né? Próximo é pais, né? Pai e mãe. Pumô. Então, sim, né? O P e o U, o M e o O. Ali ela grudou, né? O M e o O, assim, né? Ficou grudadinho aqui. Opa. Ok. Pumô. Próxima é come. Come. Come é formiga ou é aranha? Come. Come. Quemi é formiga. Quemi. Come é aranha. Come. É parecido, né? Próximo é mori, a cabeça. Mori. Olha o R de arara. Mori. Próximo, banana. É muito parecido com nossa palavra que é banana. Mas como o coreano, essa consoante que tem som de P e B, no começo da palavra vai ser P de pato, então não vai ser banana, vai ser panana.
E aí, como o A é sempre aberto, não existe esse som nasal de nana. Não, agora vai ser naná, pananá. No coreano é assim que a gente fala banana. Vamos lá, ainda não acabaram as consoantes, ó, faltavam algumas. Das simples, tinham ainda o S, que também pode ter som de X, quando estiver acompanhado com uma vogal que tem som de I, né? Ou Y, tudo faz. E é assim que a gente escreve. Parece que é uma casquinha de banana no meio da estrada, né? Esse é o S. Falar em banana, esse S parece uma casca de banana. A bolinha sem som, que vai servir para acompanhar a vogal, né? Então, essa é uma bolinha mesmo. E esta daqui, ó, que tem o som de TCH ou DJ, tem que tomar cuidado, porque ela pode aparecer escrita de outra maneira. Pode aparecer assim, ó. E aí vocês vão ver que é a mesma coisa. E muita gente se confunde com o S, porque ela aparece muito, né? É só botar um chapeuzinho ali que pronto, já virou outra consoante. Mas não pode se confundir, a gente vai treinar bastante, ó. Então vamos treinar, ó, o S e o A, sa, só, so, su, s, xi. Agora é xi, porque é a vogal I, né? Então sa, só, so, su, su, xi. Agora com a bolinha, que som vai fazer? Nenhum, né? A bolinha não vai fazer som, só a vogal. A, O, U, I. A, O, U, I. Só o som da vogal, porque a bolinha não tem som, ela só serve para acompanhar a vogal quando eu quero formar uma sílaba. Isso aqui são sílabas, a vogal sozinha são só vogais, são só letras soltas. Então, para formar uma sílaba, tem que ter essa consoante ali, mesmo que você não tenha não queira um som de consoante. Se você quer o som da consoante, você põe a consoante. Se você não quer, você põe esta bolinha aqui, também é uma consoante. Ok. A próxima, né, aquela que tem o som de TCH, o DJ, né? A primeira é tchá, depois tchó, tchô, tchu, tch, ti. Certinho. Treina aí também. Vamos escrevendo. Agora vamos escrever algumas palavras também. Vamos lá. Mais algumas palavrinhas com vogais e consoantes bem simples. Ônibus. Pó, s, posse. Pai. A, Bó. Por que bó? Porque ele tá entre duas vogais, A e O. Então ele vai ter som de B de bola. A, bó, di. Por que di e não ti? Porque DJ é quando ele tá entre duas vogais. O e I são vogais. Então vai ficar a, bó, di. Observem bem, ó. Também ali no ônibus. Posse é P, né? Porque ele tá no começo. Aqui já é B, porque ele tá entre duas vogais. Aqui é posse, aqui é a bode, bó. E o DJ, porque ele tá entre duas vogais, então não vai ser TCH, não vai ser ti, vai ser DJI, a bode, ok? É muito simples, é uma coisinha bem detalhe bobo, mas a gente vai enfatizar também aqui, tá? Mãe, vai ficar O, Mó, Ni, Omoni. Omoni. Então a gente tem o quê? Bolinha sem som, ó. Quadradinho é o M. Não confundam, a bolinha vai ficar assim. O quadradinho a gente tem que escrever assim, ó, para dar para diferenciar bem. Ele fica um quadradinho, um retângulo, ele vai mudando o formato dele, né? Então tem que observar bem também isso. Como é que ele fica quando ele tá junto com determinadas vogais, né? Dentro de determinadas sílabas. Omoni. Aí aqui é o N de navio e o I. Próxima é leão, saja. Saja, nós vamos ter aquela vogal consoante que parece uma casquinha de banana. A minha letra fica muito feia quando faz assim. Eu costumo fazer ela mais reta, que daí é mais fácil, a letra fica melhorzinha. Então vai ficar sa. E aí essa consoante aqui, né, que tem esse som de DJ, TCH, nesse caso é DJ porque está entre duas vogais. Ela tem outra forma da gente escrever. Qual é a outra forma de escrever ela, gente? É assim, né? Então, eu poderia fazer assim, saja. É a mesma coisa do que isso aqui, tá? É igual. Saja. Deixa eu deixar ali mesmo. Próximo é criança. Aí, onde a gente só tem o som da vogal. A, I. Se eu coloco assim, ó, aí, eu tenho uma palavra? Não tenho, eu só tenho duas letras soltas, não tem nada a ver isso aí.
Preciso da consoante mesmo que eu não tenha o som de consoante. Para formar sílabas e formar, consequentemente, uma palavra, eu preciso dessa bolinha ali, se eu só tenho o som de vogal na sílaba. Então, aqui vai ficar oi, também duas sílabas, né? Oi. Oi, tudo bem? Não, é pepino. O-i, o-i. Claro que se eles falarem rápido vai soar muito parecido com o nosso oi, porque é o mesmo som de o fechado e mesmo som de i. O-i. Só que para eles é duas sílabas, pra gente é um só, oi. No coreano não existe esse som de oi em uma sílaba só. Não existe uma vogal que tenha esse som. Então, o mais próximo é aquilo ali. Agora nós vamos escrever aquelas vogais derivadas que tem aquele som de Y, né? Então nós vimos A, O, O, U, e agora nós vamos ver Ya, Yo, Yo, Yu. E também vamos ver as aspiradas, as consoantes aspiradas. Mas primeiro vamos escrever, treinar aqui a escrita das vogais. Deixa eu aproximar um pouquinho, não, deixa assim mesmo. Eu que lute para escrever. Vamos escrever então a vogal Ya. Como é que é a ordem de escrita? Desço e depois da esquerda para a direita duas vezes, né? Então de cima para baixo, esquerda para direita, esquerda para direita. Né? Primeiro o tracinho de cima, depois o tracinho de baixo. Essa é a vogal Ya. Aí agora a próxima é a vogal Ió. E aí é ao contrário, eu começo com as pequenininhas, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita primeiro, né? E aí eu faço primeiro esse tracinho aqui, depois o outro tracinho e desço ali para completar e fechar, né? E depois a gente tem o Iô, né? Primeiro os dois tracinhos e depois da esquerda para a direita o traço maior, vogal Iô. Sempre na conjugação mais educada vai terminar nesse Iô. Vocês vão ver. Agora, Yu, primeiro vai o traço maior da esquerda para a direita e depois desce os outros dois tracinhos. Opa. Yu. Ok. E agora a gente tem o aspirado, né? Então, aquele TCH aspirado era só colocar um tracinho em cima assim que ele já virava a consoante aspirada. Bem fácil de lembrar também e de associar uma coisa com a outra. E se você quiser fazer aquela letra assim, né? Que é a mesma coisa dessa daqui, simples, né? Aí a gente vai querer fazer essa daqui aspirada também, nesse estilo. Aí a gente faz assim, ó. Tem gente que escreve ela, Tem gente que escreve ela assim, ó. E aí, também pode, né? Mas enfim. Ok. Aí agora o K, né? Aspirado. Antes era só isso. Agora a gente tem mais esse tracinho, né? Então, ó. Desta forma que a gente vai escrever. É essa ordem dos traços. O T, ele também é diferente, ó. Ele faz duas vezes aqui os dois primeiros traços da esquerda para a direita e depois você faz a curvinha ali, desce e faz a curvinha. Ele parece um E, né? Mas é o T aspirado. E assim ele fica bem característico da letra coreana mesmo, tá? Se você fizer, sei lá, assim, vai ficar estranho, vai parecer um I. Não, faz a ordem correta, bem mais bonitinho. Vai ficar bem melhor que a minha letra, com certeza. Agora o P aspirado, né? Que parece o número 2 romano, mas não é. É, ó, da esquerda para a direita, desce, desce, da esquerda para a direita. Então é 4 traços igual o P simples também, só que agora em outra ordem. E a bolinha com chapéu, que é o RR, também pode ser escrita desta maneira aqui, ó. Então, se vocês verem isso aqui, que parece um O com a bolinha, é essa consoante aqui, não confundam, é o RR. Aquela consoante que é a própria aspiração, é bem fraquinha, é o som do ha, ho, hu, hu, esse som. Ok, vamos agora ver dentro das sílabas, né? Então, primeiro vamos pronunciar aquele TCH aspirado, né? Tchá, com a vogal A, né? Tchá. Então, prepara para soprar bem, ó. Com a vogal IA. Tchá. Tchá. Então, tchá é diferente de tchá. Vamos pronunciar? Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tá? Vamos diferenciar. Agora com a vogal O. Tchó. Com a vogal Ió. Tchó, tchó. Com a vogal O, cho. Com a vogal yo, né? Tio. Com a vogal U, chu. Com a vogal U, chiu. Chiu. Minha letra tá ficando horrorosa. Com a vogal chi. Com a vogal I, chi. Agora o K aspirado. Com a vogal A, ka. Ya, kia. O, ko.
Kyo. Sempre vai ser a mesma vogal. Ko. Kyo. Ku. Kyu. K. Ki. Ok? Agora o T é aspirado. Tá. Eu vou continuar escrevendo para vocês lembrarem da ordem de escrita. Tia, enquanto treinam pronúncia. Tó. Tio. To. Tio. Tu. Tiu. Tu. Ti. Ok? Agora o P aspirado. Pá. Tem que soprar bastante. Pia. Pó. Pió. Po. Pio. Olha como fica feio, né? O pio. Fica muito feio. Pu. Opa, a letra tá ficando meio feia também. Piu. P. Pi. Ok? Agora, o RR, ele é só um som fraquinho. Ha. Hia. Ho. Hio. Ho. Hio. Hu. Hiu. H. Hi. Né? Bem mais fraquinho. Ok. Agora algumas palavrinhas também. Vamos lá. Agora é vocabulário com simples. Depois a gente vai ver palavras também com aspiradas e afins. Depois tem a outra classificação ali. Vamos treinar um pouquinho de vocabulário agora. Estávamos aqui, né? Só para finalizar esse vídeo, a gente vai finalizar lendo e escrevendo essas palavrinhas aqui. Então, essa é uma aula de treino mesmo, para a gente treinar a escrita, treinar a leitura, né? E treinar vocabulários novos também. Vamos relembrar então, ó, que é uma palavra que significa bebê. Então, a primeira é a bolinha, depois a vogal A. Vou ter o som de A. O G e o I, porque está entre vogais. Agui. Agui. Gente, o K e o I, quando ele tem som de G, não fica G. Fica Gui. Agui. Agui. Próximo é carne. Então, vamos ter o K e o O. Vamos ler de cima para baixo, porque o O é deitadinho. E agora G e o I, porque ele está entre o O e o I. Cogi. Cogi. Carne. Agora o M, que é um quadradinho, e a vogal O. E o G e o I, porque está entre vogais, então é G. Mogi. Mogi é mosquito. Mogi. Próximo é calça. Então, vamos ter o P de pato e a vogal A. Por que o P? Porque ele está no começo da palavra. Pá. E aí o DJ, porque ele está entre vogais, entre o A e o I. Padi. Padi. Agora a borboleta, gente. N-A e o B e o I, porque agora ele está entre vogais, A e o I. Então, é B de bola. Nabi. Nabi. Agora pato, a bolinha sem som e a vogal O. Vou ler apenas O. E agora entre vogais ele tem som de R de arara e o I, né? Então, está entre a vogal O e I. Ori. Ori. Agora a palavra perna, T-A-R de arara I. Tari. Tari. Perna ou ponte. Próximo é cabeça. É o quadradinho que tem som de M, mas é vogal O. Mó. Aí o R de arara, I. Mori. Por que R de arara, gente? Porque tá entre as vogais I e O. Mori. Novamente vai ter R. Nossa, vai ter bastante R aqui. S, O. So. R de arara, I. Sori. Sori. Tem muito ri aqui, né? Miri também, ó. M-I. Mi. R de arara, I. Ri. Miri. Miri. Agora, esse aqui é quase, né? Ama. Bolinha mais A, M-A. Ama. Esse aqui é móvel. K-A. E o G-U. Kagu. Kagu. Esse aqui é mapa. É o T-C-H mais o I. Ti. Então, antes, na calça, ele era o DJ. Mas agora, como ele tá no começo da palavra, ele é o T-C-H. Ti. E não é di. Di é DJ. Ti é T-C-H. Ti. Do. D-O. Tido.
Próximo é o cada, que é o verbo ir, tá? Cada. Então aqui ele tem som de D. Não é igual lá na perna, tari, que ele tinha som de T. Como ele tá agora entre vogais, é o D de Deus. Cada. Cada, que significa ir. Então começa com K, porque ele tá no começo da palavra, né? O K. Então não vai ser que nem aqui, ó. Agi, kogi, mogi. Não, é K agora, ó. Cada. Agora, rádio, ra, R-A, né? Pode falar como lá também, mas como vem da palavra do inglês que é parecido, tem o som de R, então a gente fala ra mesmo, tá? Radio, radio. Ali no meio é D, tá? Porque ele tá entre as vogais A e I, né? Radio. Vamos escrever e ler mais algumas aqui. O verbo odar, que é vir, bolinha sem som, mas a vogal O. Tem gente que vê essa bolinha com o O e lê a bolinha como se fosse O, porque o nosso O é uma bolinha. Não, gente, a bolinha não tem som. O O tá aqui embaixo dele. E aí agora o D e o A. Por que que é o D? Tá entre vogais, né? Oda. Próximo é parecido, ó. Mudou só a consoante. Agora é po. Não é a bolinha sem som. P-O, po. E continua aqui. Da, poda, que é o verbo ver ou assistir. Mais um verbo aqui, ó. Chuda, que é o verbo dar. Então, ó, ele é aquela consoante aqui, né? Mas eu vou colocar o chu. Chuda. Depois o verbo descartar, jogar fora, começa com P, depois o O. Pó, R de arara mais I, ri, D-A. Porida. Percebe que os verbos terminam sempre em da. Porida. Agora outro verbo, o verbo apagar, ti, u, da. Tiuda, apagar. Então é aquela consoante aqui, né? No começo. Ti, tiuda. Agora o verbo beber, né? M-A, ma, S-I, chi, ó, virou X, né? Não é o S agora. Virou X. Machida, verbo beber. Machida. Agora outra palavra que não são verbos agora. Mais palavrinhas. Essas significam muito, né? Aju. Aju. Ó, o DJ-U. Ju. Próximo é logo, imediatamente. Parou. Parou. Tá? Agora a letra de música. Caça. Caça. Pó, poeira. Caru. Caru. Idade. Nai. Chapéu. Moja. Moja. Mar. Pada. Gente, para você treinar a escrita e a leitura, você precisa estar escrevendo junto comigo. Eu sei que não dá para escrever na mesma velocidade, mas quando você for treinar, vai vendo como eu escrevo, pausa, escreve também, continue e vai escrevendo, tá? Para lembrar da ordem dos traços. E também quem vem primeiro, né? Por exemplo, você vê uma consoante em cima, vogal embaixo, ai, não sei qual é a ordem de leitura. Você já vai se acostumando, que é de cima para baixo, da esquerda para direita, tá bom? Vamos lá. Vamos agora então para o finalzinho, as últimas palavras que a gente vai ver. Agora nós temos consoantes aspiradas também e as vogais derivadas. Vamos lá. E essa primeira palavra aqui é interessante, ó. É a palavra cintura, hori. Hori. Então agora vocês vão perceber, ó. Hori tem dois tipos de R. O primeiro é aquele R, né? De carro, barro, morro. Ho é o R mais, né? Puxado, né? O sentido do nosso, o mesmo som do nosso RR no português. Ho. E depois a gente tem o R de arara, ri. Então, Rori tem dois tipos de R diferente. Então, eu não posso falar rori, rori, inverter, né? Tem que pronunciar direitinho. Rori, rori. O R de arara mesmo é o segundo. O outro é um R mais soproso, mais assoprado, né? Ok. A próxima é dente, né? Tia, tia. Então é o aspirado também. Ti. Pode escrever assim, pode escrever assim, ou pode escrever assim também. É a mesma consoante, tá? Ela tá aqui com a vogal I. Próxima é hipopótamo. Hipopótamo tem o RR também, Ra, com a vogal A, né?
o M-A. Hama. Hama. Próximo, esse aqui significa um dia, né? O dia. Haru. Haru. Então, é o R-R-U-A e o R de arara, U. Haru. Haru. Tá? Próximo é vidro. Bolinha mais vogal U. Vou ler apenas U. Depois é o R de arara com a vogal I. Ri. Yuri. Agora, a próxima é a vogal Yo, porque a bolinha não tem som, mas o G e o A. Por que G? Porque tá entre o, Yo, e a vogal A. Yoga. Yoga. Yoga, né, gente? Próximo é raposa. Yo-u. Também só tem vogais, ó. A bolinha não tem som. Ela tá aí também, ela existe, mas ela não tem som. Yo-u. Próxima é saia. Ti-ma. Ti-ma. Esse aqui, 치료. 치료 é tratamento. 치료. 치료, R e a vogal yo. Tomate, tomato. Tomato. Só lembro do BTS cantando a musiquinha do tomato. Depois a gente tem cartão. 카드. 카드. Tomato é tomate, né? 카드. Nossa, ficou bem torto. 카드, cartão. Depois a gente tem comide. Esses três ali tudo vem de inglês, né? Comide. E o último também veio de inglês, que é queijo. Cheese. Comedy é comédia. Cheese. Cheese. Queijo. E aí a gente termina nosso treino com vogais e consoantes básicas. É muito importante você treinar bastante as vogais e as consoantes básicas, decorar principalmente a ordem de escrita e de leitura, da esquerda para a direita, de cima para baixo, escrever bem direitinho essas vogais e essas consoantes para depois você identificar a sua letra no seu caderno, tá? E aí na próxima aula a gente vai ver, no próximo vídeo nós vamos ver as vogais complexas e as consoantes duplas também, para a gente finalizar o alfabeto coreano, hein? Está quase acabando. É isso. Tchau, tchau.